Começa agora o Jornada. Todas as semanas você acompanha aqui ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa é produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho e com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Na edição de hoje, vamos falar sobre um problema que afeta milhares de brasileiros, os transtornos mentais, tema das ações do biênio 2016-2017 do programa Trabalho Seguro. No quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas da auxiliar de serviços gerais e do coordenador da empresa vão ser respondidas por uma juíza do TRT do Mato Grosso do Sul. Os resultados da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que promoveu milhares de acordos entre patrões e empregados em todo o país. E no quadro Trabalha Brasil, uma profissão bem diferente, a de antenista. Tudo isso e muito mais, o Jornada está no ar. R$ 350 milhões de pessoas sofrem de depressão em todo o mundo. Junto com os transtornos de ansiedade, essas doenças atingem um grande número de trabalhadores. Mas elas não são as únicas a afetar o ambiente de trabalho. Para se ter uma ideia, os transtornos mentais são a terceira causa de afastamento do trabalho no Brasil. Na reportagem especial de hoje, saiba o que a Justiça Trabalhista vem fazendo para combater os transtornos mentais no ambiente laboral. Por meio do programa Trabalho Seguro, diversas ações de prevenção são desenvolvidas no Brasil. E a Justiça do Trabalho também se preocupa em capacitar os magistrados para julgarem os processos que envolvem essas doenças mentais. Veja só. Mônica sabe bem como é conviver com a ansiedade. Na adolescência, teve que lidar com a síndrome do pânico, que a fez ficar sem trabalhar por um período. Atualmente, ela é professora da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e ainda sofre com os transtornos de ansiedade, além da depressão. A gente teve o estresse da greve, né? E logo depois a gente tinha que voltar a trabalhar. E eu sabia que ia ser muito estressante a questão de fechar diário, avaliações, que a gente teria que trabalhar sábados e tudo mais. Isso gerou uma ansiedade muito grande, né? E aí eu percebi que eu estava muito triste, muito ansiosa e com muito medo de trabalhar, voltar a trabalhar. E eu comecei a ficar muito estressada com isso, comecei a desenvolver problemas físicos mesmo, né? Reações físicas. Comecei a desenvolver a síndrome do intestino irritado, comecei a emagrecer muito por conta do estresse. E aí também teve a parada de amamentação, porque eu estava amamentando e aí meu filho parou de amamentar e eu tive essa queda de hormônio, que também ajudou a eu ficar um pouquinho mais para baixo e entrar numa depressão. Essa é a segunda vez que Mônica fica afastada do trabalho por conta da depressão. A escola em que ela hoje trabalha a apoiou, mas na outra instituição em que prestava serviço, teve que lidar com o preconceito. Nessa escola onde eu estou, realmente eu tenho um apoio também da direção, da coordenação. E aí eles falam, olha, quanto tempo você precisar ficar fora, vai cuidar de você, volta quando você realmente estiver bem, não se preocupa que a gente vai dar um jeito. Então eu tenho esse apoio muito grande na escola e eles entendem porque muitos professores passam por isso também. As pessoas, eu acho engraçado, porque quando pensa que em depressão a pessoa tem que ficar só na cama chorando, né? E não é bem assim. Até para você curar disso, sair dessa, você precisa sair, você precisa conversar, não pode ficar, se entregar na cama. Mônica integra uma estatística preocupante. O Brasil tem a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo e fica em 5º lugar quando o assunto é depressão. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, em 2015, 18 milhões e 600 mil brasileiros viviam com algum transtorno de ansiedade, como, por exemplo, ansiedade generalizada, fobias e síndrome do pânico. Já aqueles que tinham depressão chegavam a um total de 11 milhões e 500 mil em todo o país.
A depressão e a ansiedade, na realidade, está tendo um boom não só no ambiente de trabalho, na nossa sociedade. Para a gente ter uma ideia, esse ano a Organização Mundial de Saúde decretou o ano de combate à depressão. Porque hoje nós temos 350 milhões de pessoas deprimidas ao redor do mundo, e isso não inclui credo, sexualidade, raça, fator financeiro, nada disso. Então, é uma epidemia que a gente está vivendo de depressão. A ansiedade, ela também é uma epidemia que está se vivendo e ela pega aí entre 15% a 16% da população, porque ela é mais comum do que a depressão. Mas o afastamento do trabalho se dá mais pela questão da depressão mesmo. Preocupação excessiva, medo, taquicardia, fadiga ou inquietação, irritabilidade, fobias. Sintomas comuns de quem sofre com os transtornos de ansiedade. Já a depressão é caracterizada por pensamentos negativos, baixa autoestima, perda de energia. Essas doenças prejudicam e muito a vida das pessoas. Muitas não conseguem sequer trabalhar e precisam ser tratadas por um profissional especializado. Com o aumento dessas doenças na sociedade, hoje, os transtornos mentais já ocupam o 3º lugar no ranking de afastamentos do trabalho no Brasil, segundo dados da Previdência Social. Com o aumento do número de afastamentos do trabalho por causa dos transtornos mentais e o crescimento do número de processos trabalhistas envolvendo o tema, a Justiça do Trabalho tem promovido diversas ações para prevenir e solucionar casos que envolvam doenças mentais decorrentes da atividade profissional. O programa Trabalho Seguro, coordenado pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, escolheu o tema como pauta do biênio 2016-2017. Já foram realizadas várias ações de prevenção em todo o país, dentre elas um simpósio sobre transtornos mentais no Tribunal Superior do Trabalho. Além disso, a Justiça do Trabalho também se preocupa em capacitar os juízes, não só na preparação do julgamento dos processos, mas também na conscientização de todos sobre a necessidade de se manter um ambiente de trabalho saudável e sadio, mostrando a necessidade de se ter uma prevenção de possíveis transtornos mentais causados pelo trabalho. O ambiente de trabalho nada mais é do que um reflexo da sociedade que a gente está vivendo. Se a gente for ver, a gente trabalha em média, entre idas e vindas de trabalho, 12 a 14 horas por dia. Se a gente dorme 6, está sobrando muito pouco para o resto. E, geralmente, esses ambientes de trabalho nunca foram tão competitivos, nunca foram tão hostis em termos de competitividade entre as pessoas. E se a gente for ver isso, a gente vai ver que as pessoas estão adoecendo porque é normal. O cérebro aguenta um ano e meio, 3 anos no máximo, de um estresse prolongado. O que é o estresse prolongado? É aquele que é todo dia de insatisfação, de coisas que você vai empurrando. Ao final disso, ele vai adoecer. Vai adoecer física ou mentalmente. Nós todos sabemos e ouvimos isso na mídia, no próprio ambiente de trabalho, que a saúde emocional, o equilíbrio emocional, ele tem tanta importância quanto a competência profissional. Eles vão compreender, digamos, diagnosticar de alguma forma e saber por que apareceu essa doença. Essa doença, ela tem causas congênitas, genéticas, ou ela é apenas ocupacional, enfim. O conhecimento que nós pretendemos que ele tenha, ouvindo quem conhece o assunto, é justamente o mais amplo possível. Empresas e empregados também precisam estar conscientes dos males que as doenças mentais podem causar. Para manter um ambiente de trabalho saudável, o melhor caminho ainda é a prevenção. Mas chefes e colegas de trabalho devem ficar atentos a sinais desse tipo de transtorno no ambiente laboral, para diminuir o impacto da ansiedade e da depressão na vida de quem passa pelo problema. A atenção tem que ser dada dos colegas e também dos chefes, porque isso resulta em baixa de produtividade. Por exemplo, a depressão hoje é um estudo na Escola de Economia de Harvard, porque hoje se sabe que a depressão causa maior impacto em nível econômico de todas as outras doenças no mundo. Uma rede de apoio
Para qualquer pessoa é importante. Você tem alguém para correr atrás e para ajudar. A minha família é tudo para mim, porque eles também já percebem quando eu não estou bem. Então, eles já me procuram, já querem conversar, perguntam se estou precisando de alguma ajuda. Então, eu tenho essa rede de apoio muito grande. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões da Justiça do Trabalho. Um ex-empregado da concessionária de serviços públicos de água e esgoto de Cuiabá, no Mato Grosso, que era vice-presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, foi condenado por litigância de má-fé após mentir que havia sido coagido a pedir dispensa do emprego. Segundo a empresa, o trabalhador pediu o desligamento por meio de um documento escrito à mão, no qual informava que a decisão havia sido tomada por livre e espontânea vontade e que ele renunciaria à estabilidade inerente ao cargo. O juiz da 5ª Vara do Trabalho de Cuiabá considerou válida a carta de desligamento feita pelo empregado e ainda o condenou a pagar multa por não ter sido ético durante o processo. Um trabalhador dispensado sem justa causa quando faltavam um pouco mais de 11 meses para se aposentar vai receber quase R$80 mil de indenização substitutiva, conforme previsto em norma coletiva da categoria. Para o regional, o ex-empregado que trabalhava em uma empresa que fabrica plástico para uso industrial tem direito à estabilidade pré-aposentadoria e a dispensa foi arbitrária. Ainda cabe recurso da decisão. Um vendedor da operadora Claro vai receber R$5 mil de indenização por dano moral por ter que mentir para os clientes quanto aos planos de telefonia da empresa, ocultando informações importantes ou incentivando os consumidores a contratarem serviços mais caros. Para o TRT do Rio Grande do Sul, a conduta da empresa viola não somente a liberdade de consciência do trabalhador, como também o direito dos consumidores. No próximo bloco, no quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas da auxiliar de serviços gerais e do coordenador da empresa são respondidas por uma juíza do TRT do Mato Grosso do Sul. E ainda hoje, os resultados da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que promoveu milhares de acordos entre patrões e empregados em todo o país. Nós voltamos em instantes. Vamos saber mais sobre a atuação da Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em Ação. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho realizou o primeiro encontro de infraestrutura do processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho, o PJE. O evento mostrou os aspectos técnicos, práticos e regulamentares do sistema e apresentou ideias para o desenvolvimento da ferramenta. Ao longo do encontro, representantes dos regionais do país compartilharam suas experiências com o PJE, com o objetivo de aprimorar a comunicação entre os tribunais. O CSJT também realizou o primeiro encontro sobre princípios da teoria geral do direito processual eletrônico e práticas de atos processuais. Durante 2 dias, foram realizadas palestras sobre o tema com juízes e desembargadores do trabalho, com a apresentação do relatório do biênio e da nova tecnologia do PJE. Para assegurar a razoável duração dos processos e os meios que garantem a celeridade dos julgamentos, a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho realizou reunião com o Grupo de Trabalho do Processo Judicial Eletrônico, PJE, para revisar o manual do e-Gestão. Foram discutidos temas para simplificar o manual, reduzindo a quantidade de movimentos que o atual PJE exige. O objetivo da proposta é que o usuário tenha mais facilidade para lidar com a ferramenta. O TRT da 8ª Região, que abrange os estados do Pará e Amapá, apresentou o Simvida para entidades que podem aderir ao uso do aplicativo como parceiros. O Simvida, aplicativo foi desenvolvido pelo programa Trabalho Seguro e mapeia incidentes e situações a fim de envolver a sociedade na construção de medidas preventivas de segurança e cidadania. O Simvida aplicativo está disponível gratuitamente nos sistemas Android e iOS.
Para lembrar o Dia Nacional de Combate e Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, o Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo e o Ministério Público do Trabalho participaram de uma blitz educativa em rodovias federais do estado. Na ocasião, 950 motoristas e passageiros foram orientados sobre o que fazer quando se depararem com casos de violência infantil, além de receberem informativos e revistas da série MPT em quadrinhos. As questões trabalhistas sempre despertam o interesse de patrões e empregados. Hoje vamos conhecer as dúvidas da auxiliar de serviços gerais e do coordenador da empresa. Quem vai responder as perguntas é uma juíza do TRT do Mato Grosso do Sul. Se a minha jornada de trabalho for de 44 horas semanais, tenho direito de quantas horas para o almoço? Nos dias em que ele cumprir a jornada de 8 horas diárias, que seria de segunda a sexta-feira, tem direito de no mínimo 1 hora até o limite de 2 horas. E no sábado seriam as 4 horas contínuas, totalizando 44 semanais. Devo pagar adicional de insalubridade a todo auxiliar de serviços gerais que faz limpeza em banheiros? Bom, em princípio não, porque o pagamento do adicional de insalubridade, ele não é condicionado à nomenclatura do cargo ou simplesmente à denominação da tarefa executada. Ele depende sempre da realização de uma perícia técnica, realizada por um perito engenheiro ou técnico em segurança do trabalho, que vai averiguar, de acordo com a rotina, com o método de execução daquela tarefa, se há presença de agentes físicos, químicos ou biológicos prejudiciais à saúde que rendam ensejo ao pagamento dessa insalubridade. Vão verificar os EPIs fornecidos pelo empregador, e a suficiência desses EPIs para neutralizarem ou até mesmo minimizarem essa insalubridade. Então, sempre dependerá da perícia técnica. Eu sou obrigada a trabalhar em dias de feriados oficiais? Os dias feriados, em tese, ele é um dia destinado ao descanso do trabalhador. Então, assim, a regra geral é que não deve trabalhar, exceto se a execução, as exigências técnicas do serviço exigirem o trabalho nesse dia, conforme prevê o artigo 8º da Lei 605. Fora isso, tem a Lei 11.603, que nas atividades de comércio em geral, para trabalhar em feriados, depende de autorização em negociação coletiva, acordo ou convenção coletiva de trabalho. De quanto tempo deve ser o intervalo de descanso entre as jornadas de trabalho? Segundo o artigo 66 da CLT, esse intervalo deve ser de 11 horas entre o término de uma jornada e o início da outra, sendo que aos finais de semana esse período deve somar 35 horas, que é a soma do descanso semanal remunerado mais as 11 horas do intervalo interjornada. No próximo bloco, os resultados da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que promoveu milhares de acordos entre patrões e empregados em todo o país. E no quadro Trabalha Brasil, uma profissão bem diferente, a de antenista. Nós voltamos daqui a pouco. As palestras do primeiro encontro de fomento ao desenvolvimento do PJE, realizado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, estão disponíveis na página da instituição no YouTube. Acesse a página do CSJT e saiba mais, youtube.com/CSJT Oficial. Durante uma semana, o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e as varas trabalhistas fizeram um esforço concentrado para pôr fim ao maior número de processos trabalhistas possível. Vamos saber agora o resultado final da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, realizada em todo o Brasil. Pelo terceiro ano consecutivo, os 24 tribunais regionais se uniram em torno de um único objetivo:
A soma de esforços nas regiões Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste foi determinante para que a terceira Semana Nacional da Conciliação Trabalhista superasse a expectativa. Mais uma vez, a Justiça do Trabalho bateu recorde nas ações realizadas de forma simultânea em todo o Brasil. Durante 5 dias, ocorreram cerca de 72 mil audiências. Patrões e empregados chegaram a um consenso e mais de 26 mil conflitos terminaram em acordo. As conciliações renderam mais de 749 milhões de reais, dinheiro arrecadado em benefício de quase 200 mil trabalhadores. As ações da Justiça Trabalhista também resultaram na arrecadação de 3 milhões e 600 mil reais em imposto de renda e de mais de 16 milhões e meio em recolhimento previdenciário para o INSS. O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Emanuel Pereira, comemorou o resultado deste ano, que superou em quase 130 milhões de reais o valor obtido em 2016, e reforçou a importância do empenho de todos os envolvidos na solução dos processos trabalhistas. Nós que estamos promovendo essa semana, quando eu falo nós, eu falo o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, juntamente com 24 regionais, são juízes, servidores, procuradores, advogados, todos engajados em buscar a solução mais rápida e mais fácil, mais célere para o trabalhador brasileiro. Dentre os tribunais regionais do trabalho que mais conciliaram nesta edição do mutirão, o TRT de Campinas foi o campeão de homologações, com o maior número de acordos realizados. No ranking dos tribunais de grande porte, também se destacaram os TRTs do Rio de Janeiro e de São Paulo. Dentre os regionais de médio porte, alcançaram os melhores resultados os TRTs de Santa Catarina, que arrecadou o dobro do que conseguiu na edição passada, do Ceará e da Bahia, onde foi oferecido mais um canal de negociação direta entre empregados e empregadores que puderam conversar por meio do aplicativo Justiça do Trabalho Eletrônica. A tendência do mundo, né? A virtualização das coisas é excelente. Ganha-se em tempo e você tem mais disponibilidade para fazer as coisas, mais facilidade para ver as coisas. É uma mudança, uma tendência mundial aí. E dentre os TRTs de pequeno porte, os que mais se destacaram foram o do Piauí, o do Espírito Santo e o do Maranhão. Outra novidade que contribuiu para o resultado desta edição foi a inauguração dos Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas da Justiça do Trabalho. 3 unidades foram inauguradas, uma em Campinas, outra em Brasília e também em Porto Alegre. A criação dos espaços exclusivos destinados à negociação, segundo o juiz auxiliar da vice-presidência, Rogério Neiva, permitirá a ampliação da capacidade dos regionais na busca de soluções de conflitos. O fato das partes terem um ambiente específico para a conciliação acaba contribuindo com esse espírito de reconhecer na solução autocompositiva uma possibilidade viável. E chegou a hora do quadro Trabalha Brasil com profissões não muito convencionais. Na reportagem de hoje, você vai conhecer a história do seu Juarez. Há mais de 3 décadas, ele faz chegar à casa de muita gente imagem e som de qualidade na televisão. Ele é antenista e agora, com a chegada do sinal digital em boa parte do país, o serviço dele tem sido bastante requisitado. Confira. A televisão faz parte da vida de quase todo brasileiro. Quem não gosta de chegar em casa, sentar no sofá e ver aquele filme, noticiário? Só que para a imagem chegar limpinha assim, tem um profissional que trabalha muito, o antenista. É uma rotina de agenda cheia. O Juarez passa praticamente todo mês visitando casas em Brasília que ainda não tem TV digital. Ele faz instalações e reparos nas antenas. Uma profissão que já faz parte da vida dele há 35 anos. Além de instalar as antenas na parte externa dos imóveis, o antenista precisa também fazer todo o trabalho interno, como conectar o aparelho de TV aos cabos da antena e, por último, sintonizar os canais. Depois de tudo instalado e TV sintonizada, o resultado é esse aqui: imagem e som com qualidade digital. Com a decisão da ANEEL de desligar o sinal analógico em Brasília, a procura por esse tipo de serviço que o Juarez oferece aumentou na região.
ele também faz esse trabalho de instalação em TVs mais antigas, como essa de tubo. Nesses casos, o morador precisa comprar um adaptador para tudo dar certo. A primeira coisa que tem que fazer é comprar uma antena digital, porque todas as antenas que tinham atualmente seriam VHFs, que não existe, não vai existir mais esse sinal. E comprar, logicamente, a quem tem a televisão de tubo, comprar um conversor digital. Independente da marca, vai funcionar, porque essa é a função do conversor digital. O antenista afirma que o trabalho pode até parecer fácil, mas tem contratempos e não são poucos. Dá muito trabalho. Primeiro, você arrisca a sua vida todos os dias. Você está em cima da casa dos outros, você está em cima da torre na casa dos outros. Às vezes pode quebrar uma telha, pode quebrar uma coisa dentro de casa, você vai afastar um móvel, pode quebrar alguma coisa do móvel do cliente. Então tem que ser uma coisa que você tem que fazer com consciência e fazer bem feito. Para fazer todo o trabalho de instalação, seu Juarez não deixa de lado os equipamentos de proteção individual. Você tem que andar sempre preparado, igual eu trabalho quando eu estou trabalhando em torre, trabalho com cinto, trabalho com capacete, mas normalmente em cima de casa não dá para usar esse tipo de equipamento. Mas a gente sempre toma cuidado, eu nunca quebrei telhado de ninguém, graças a Deus. E para quem já precisou desse tipo de serviço e foi atendido por ele, fica o agradecimento e o reconhecimento à profissão. Tem coisas que a gente no dia a dia não sabe fazer, né? Principalmente para ter uma visão melhor da TV, né? E aí agora todos os canais funcionam. Por hoje é só. O Jornada fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!